A paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no estado do Piauí, trazendo mais uma porção bíblica. Amém, meus irmãos? E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto, meus irmãos, que sempre acontece quando nós vamos evangelizar, que é alguém falar assim: eu creio em Deus, mas na Bíblia não. Eu creio somente em Deus, mas não creio na Bíblia. Não é verdade? A gente sempre ouve alguém falar isso, né? E hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto e pegando alguns versículos aqui na Palavra de Deus e aprendendo o que nós devemos ensinar para essas pessoas nessas horas. Amém? Então, desculpa humana para não aceitar Jesus. Eles falam, creio somente em Deus e não na Bíblia. Então, meus irmãos, nós vamos pegar aqui o primeiro versículo aqui da porção bíblica de hoje, livro de João, capítulo 14, versículo 10. Jesus falou assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, olha Jesus falando aí, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ainda no livro de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus fala assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, né? Então, o que são as Escrituras, meus irmãos? As Escrituras é a Bíblia, né? Então, Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, Jesus falando aqui de água viva, falando do Espírito Santo que nós havíamos de receber. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ainda estar vendo mais alguns versículos aqui na Bíblia. No livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2 e versículo 19 está escrito: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, acreditar na existência de Deus e não acreditar na Bíblia é um tipo de rebelião, pois o diabo, embora creia em Deus e estremeça, ele segue rebelde contra a palavra de Deus, né? Contra o que diz na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, lamentavelmente, há muitas pessoas com esse mesmo pensamento. Por que será, meus irmãos, que o diabo ele se volta tanto contra a palavra de Deus assim? Porque somente a palavra de Deus livra o homem da perdição eterna e o diabo, ele deseja que ninguém descubra esta verdade. E o que ele faz? Planta a dúvida sobre a palavra de Deus no coração de alguns. Quando isso acontece, meus irmãos, é como se estivesse chamando Deus de mentiroso. Assim como ele fez com Eva no livro de Gênesis, capítulo 3, onde nós temos o capítulo mais triste da história humana, capítulo 3 de Gênesis, a tentação de Eva e a queda do homem. No versículo 1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E aí a serpente vai e planta aqui uma dúvida na cabeça, ali na mente
da mulher, no coração da mulher, no versículo 4 e 5, diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui a serpente pôs dúvida no que Deus havia falado, né? Colocou dúvida ali na mente e no coração de Eva. E o diabo, meus irmãos, ele não quer que as pessoas descubram a verdade, né? Eu lembro, meus irmãos, antes de me converter e bem no início, né, assim que eu aceitei Jesus Cristo, eu lembro de pessoas falarem que a gente não podia ler a Bíblia porque ficava doido. Então nós sabemos que não é verdade. É o contrário. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos muita coisa. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos o lado espiritual, que o ser humano, ele não é só a carne, tem a carne, mas tem também o espírito, a alma. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então nós temos o nosso corpo, né? Mas nós temos também alma e espírito. E é lendo a palavra de Deus que nós vamos aprender, né, as coisas espirituais. Então, meus irmãos, Bíblia é cultura, é conhecimento. E nós sabemos que isso é o diabo tentando nos fazer não conhecer a verdade, né? Porque no livro de João, capítulo 8 e versículo 32, Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é conhecendo a verdade que nós vamos nos libertar. Essa verdade que é o próprio Jesus, porque em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus é essa verdade, né? A própria verdade, essa verdade que ele está falando. E no livro de Apocalipse diz, meus irmãos, que Jesus é a palavra. Nós vamos pegar aqui um versículo aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus, é essa verdade que o diabo não quer que o ser humano conheça, porque irá se libertar. Então o diabo, ele não quer que a pessoa se liberte dos caminhos errados, dos caminhos que vão contra ao que Deus ensina. Então, meus irmãos, de fato, quem não crê na Bíblia, não crê em Deus e tampouco pode dizer que crê em Jesus, pois a palavra de Deus é a mesma palavra de Jesus. Ele declarou, né, isso. Vejamos o que Jesus disse a alguns incrédulos. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, né? Lá no Jardim do Éden, lá quando tentou Eva, quando colocou dúvidas na mente e no coração de Eva, e Eva pecou e desobedeceu
a Deus, né? Então, desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a única criação do diabo, meus irmãos, é a mentira. O diabo é o pai da mentira. Foi ele que criou a mentira. Mas ele tenta imitar Deus. O diabo, ele conhece a palavra de Deus e ele tenta distorcer a palavra de Deus. E continuando aqui, o que Jesus falou, ele disse: mas por que vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isto, meus irmãos, está escrito no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, e nos versículos do 42 ao 47. E, meus irmãos, sobre a Bíblia, Jesus declarou: examinai as Escrituras, né? Livro de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus disse: examinai as Escrituras, né? As Escrituras é a Bíblia. Então Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5 e versículo 39. Em Marcos, né, livro de Marcos capítulo 1 e versículo 15, Jesus manda que se creia no Evangelho para a salvação. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Então, meu irmão e minha irmã que me ouve, você que não crê na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, creia enquanto é tempo. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, e eu vou estar encerrando este áudio te abençoando. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?